Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da MCI, os nossos webinars da Igreja Missão Cristã Internacional, que são feitos com o objetivo de te abençoar e te capacitar para que tu possas abençoar outras pessoas e honrar a Deus com a tua excelência no teu serviço. Hoje o nosso assunto é um assunto muito especial e muito importante, que é o Ministério com Crianças. E para isso, trouxemos uma pessoa também muito especial para a nossa igreja, para a nossa casa, que é a pastora Kênia Novaes. Boa tarde, pessoal. E para quem não sabe, então, a pastora Kênia, minha mãe também, ela foi uma das grandes responsáveis pelo Ministério Kids que nós temos hoje. Ela fez parte de todo esse processo, desde o início até o dia de hoje. Então, ela vai estar aqui a falar um pouco sobre. Então, bora começar. Sim, como disse o Matheus, né, o Ministério com Crianças é algo que sempre queimou no meu coração. E o primeiro ministério que eu servi quando eu me converti, com um ano de convertida, foi com crianças. Interessante isso, né? E isso me ajudou muito quando eu vim para Portugal como missionária, que era algo que eu já fazia no Brasil. Mas pronto. E eu queria começando a falar para vocês, né, por que do trabalho com crianças? Por que nós fazemos o que nós fazemos com as nossas crianças? Porque é uma ordenança do Senhor. É uma ordenança do Senhor. E eu queria partilhar com vocês, já está aqui na nossa tela, um texto que nós vemos que é uma ordenança do Senhor. Diz assim, Deuteronômio 6, do versículo 5 ao 7, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então essa é a vontade do nosso Deus, não é? Que nós o amemos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E nós temos que passar isso para os nossos filhos, para as nossas crianças, né? Que usa a palavra inculcar, né? Para que as nossas crianças amem ao Senhor dessa forma, nós temos que realmente inculcar na cabecinha deles isso, porque depois vai descer para o coração deles. Então, essa sempre foi a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Então, nós fazemos o que fazemos para as nossas crianças, porque foi uma ordem do nosso Deus para nós, né? Nós temos que levar as nossas crianças, os nossos filhos, a amar ao Senhor com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Então, é por isso que nós fazemos o trabalho com as crianças, o por isso do ministério com as crianças. E é interessante que o nosso Deus, eu costumo sempre dizer isso, não vou cansar de dizer isso, o nosso Deus, ele é um Deus de gerações. Deus não quer fazer algo apenas na minha vida. Ele quer fazer na minha descendência, né? O nosso Deus é um Deus de gerações. E em Salmos 78, do versículo 3 ao 4, diz assim: O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Então, nós temos que falar do nosso Deus, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará. Então, assim, o nosso Deus, ele espera isso de nós. O nosso Deus, ele quer ser o Deus, né, das gerações. Então, é uma ordenança do nosso Deus e nós temos que obedecer aos nossos Deus. Na palavra do Senhor há várias ordenanças do Senhor e uma delas é essa. Nós temos que passar, não é? Isso para a nova geração. Passar esse amor por Deus, falar do que Deus fez, o que Deus faz e o que Ele fará. Né? Então é por isso que nós fazemos o que nós fazemos. E a Missão Cristã Internacional, desde o início, né, na nossa primeira sala de culto, eu lembro que era uma cave, e quantas vezes estava lá embaixo o Sidson ministrando para os adultos, e eu na parte de cima, que também era a entrada da igreja. Tem até uma foto minha lá com as primeiras igrejas da Missão Cristã Internacional. E eu lá em cima, num tapete, no chão, sentada, né, e ministrando para as crianças.
porque é uma ordenança do Senhor. Nós temos que fazer. E uma coisa importante que nós, igreja, temos que, e nós que trabalhamos com as crianças, né? Nós temos que ensinar na igreja. A principal responsabilidade de ensinar as crianças pertence aos pais. Por que que eu falo isso? Porque os pais é que passam maior parte do tempo com as crianças, não é? O tempo deles conosco aqui na igreja é 2 horinhas. Se a igreja tiver grupo de vida de criança, umas 4 horinhas semanais, mas quem passa o maior tempo com as crianças são os pais. E a ordenança, né, foi dada aos pais, para os pais fazerem isso com os filhos, né? Porque tem pai que não fala de Jesus para o filho, que não lê a Bíblia com o filho, que não ora com o filho, que não ensina, que não dá bom testemunho, e depois quer jogar todas essas responsabilidades na igreja. Não, calma. Né? A principal responsabilidade de ensinar a criança pertence aos pais. E o ensino mais importante, realmente, que os pais podem dar para o seu filho é sobre Deus, né? É a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. É a salvação em Cristo Jesus, é ensinar os nossos filhos a amar o Senhor. Então, nós, como igreja, também temos que passar isso para os pais, ensinarem isso para os pais. Quantas vezes eu pergunto para os pais: pai, você ora com seu filho à noite? Você ora com seu filho? Não. O seu filho tem uma Bíblia de criança, você lê a Bíblia com ele, você ensina as coisas do Senhor? Ah, não. Tem que ensinar. Tem que ensinar, né? Eu acho que o principal objetivo de um pai cristão é levar o filho a ter sua experiência com Deus, não é? Ter cuidado com o seu testemunho dentro de casa também, porque os nossos filhos oram para nós. E eles vão querer o nosso Deus, eles vão querer estar na igreja se nós passarmos uma boa imagem de Deus da igreja, se ele vê o nosso relacionamento com o Senhor, se realmente a gente vive aquilo que a gente que se ouve na igreja, que se ensina. Então, assim, a responsabilidade principal é dos pais. Nós temos que orientar os pais, nós como igreja, como, né, irmãos que trabalham no Ministério com Crianças, nós temos que mostrar isso para os pais, essa responsabilidade que ele tem de ensinar, né, sobre Deus para os seus filhos. Levar, como dizem em Deuteronômio, levar os filhos realmente a amar e a temer ao Senhor. Não tem, essa responsabilidade principal é dos pais, certo? E a palavra de Deus em Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, assim, nós, né, nós pais, nós igreja, essa é a nossa responsabilidade de ensinar o caminho, né? E quando a gente ouve a palavra caminho, ensinar o caminho que deve andar. Qual o caminho? E João 14:6 diz, olha, são palavras do próprio Jesus. Ele fala, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós pais, nós igreja do Senhor, os dois juntos, os pais e a igreja, nós temos que levar as nossas crianças para o caminho, andar no caminho. Ou seja, nós temos que levar as nossas crianças até o Senhor. É nós que vamos mostrar Jesus para as crianças, não é? E nós podemos fazer um trabalho muito bom juntos, os pais com a igreja, não é? Juntar as forças, estar unidos num só coração, num só espírito, para levar as nossas crianças para o caminho, que é o caminho do Senhor. Eu ouço tantos testemunhos de pessoas que hoje servem o Senhor, alguns deles são até pastores e pastoras nossas aqui, que foi o avô, que foi a avó, né? Que foi a mãe, o pai, que mostrou o caminho, que levou eles para o caminho, né? Eu mesmo sou um exemplo disso. Depois que eu me converti, muitos anos depois, eu fui a primeira da minha família, eu achava que eu era a primeira de gerações. Depois eu descobri que a minha bisavó paterna era
uma mulher que andava nos caminhos do Senhor. E eu penso que a minha conversão foi realmente por causa da vida dela, daquilo que ela orou, que ela entregou a descendência dela para o Senhor, as gerações que viriam depois dela. E na minha época, né, isso se cumpriu na minha vida. E eu louvo muito a Deus, porque depois que eu me converti, várias pessoas da minha família se converteram. E é lindo aquilo que Deus faz, né? Tudo isso lembrando, porque o nosso Deus é um Deus de gerações. Amém? Então, a igreja também tem a responsabilidade de ensinar as crianças, não é? E em 1 Timóteo 3, do versículo 15, a parte B do versículo, fala que a igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade. Né? Coluna todo mundo sabe o que é, que dá sustento ali. O baluarte é uma muralha de proteção, ou seja, a igreja, né, ela guarda a verdade. A igreja tem a verdade para oferecer para o mundo, para falar qual é a verdade, não é? Então, assim, nós como igreja temos que mostrar a verdade, temos que mostrar o caminho, né, para as crianças. Essa é uma responsabilidade nossa. Nós não temos que mostrar a verdade só para os adultos. Nós temos que mostrar a verdade para todos. Nós temos que mostrar a verdade para as crianças. E a gente vê Jesus, né? Jesus, ele quebrou todos os paradigmas quando ele veio. Por quê? Naquela altura, ninguém, assim, as mulheres eram colocadas, né, de uma forma inferior, as crianças, a ponto que eles não eram nem contados. Aí Jesus dá uma atenção toda especial para as mulheres, e Jesus dá uma atenção toda especial para as crianças, né? Quando eles não querem deixar as crianças nem chegar perto de Jesus, Jesus fala, não, não, deixa eles virem aqui. E Jesus os recebe, ora com eles, não é? Então, assim, a gente vê que a palavra de Deus, de início ao fim, dá um valor muito especial para as crianças. Não é? Então, assim, a igreja tem a verdade. E se uma criança vai na igreja, ela tem que ouvir a verdade. Né? Porque muitas vezes, como eu disse, muitos pais negligenciam a verdade aos seus filhos. E às vezes tem crianças que só ouvem a verdade na igreja, porque os pais, muitas vezes, mesmo vindo à igreja, não ensinam a verdade. E às vezes a gente vê isso nos nossos cultos, né, nas nossas igrejas, crianças que não sabem orar, crianças que não sabem manusear a Bíblia, crianças que não sabem adorar o Senhor, porque isso não é algo que acontece naturalmente na casa dela, ela não vê isso na casa dela, não tem isso, não é ensinado isso, né? E isso é muito triste. Mas, se os pais negligenciam muitas vezes, nós como igreja não podemos negligenciar as nossas crianças. Há muitos anos atrás, eu tive uma experiência que eu fiquei muito triste. Eu estava em outro país, o sítio foi ministrar numa igreja, e essa igreja alugava uma escola muito grande, com muitas salas. E nós chegamos lá, os meus filhos eram pequeninos, querendo salinha de criança, não tinha. E assim, eles alugavam uma escola, que mais tinha espaço. E tinham pessoas lá. E eles não faziam nada com as crianças. As crianças ficavam correndo pela escola sozinhas, sem ninguém cuidar. Eu fiquei chocada e aquilo doeu meu coração, porque eles estavam ali adorando a Deus, animados e tal, e as crianças não estavam recebendo nada, né? Como que elas vão descobrir o caminho da verdade se ninguém mostra? Como que elas vão saber a verdade se ninguém fala, né? E na prática, né? Como estruturar o Ministério Kids? Assim, vai depender muito da realidade de cada igreja local. Como eu disse, quando nós começamos, há 28 anos atrás, não tinha sala para as crianças. Era uma sala bem grande, assim, em cima, onde era tudo recepção, escritórios, e lá embaixo a sala de culto. Só isso que a gente tinha. E o que que eu fiz? Eu lembro que a gente fez uma salinha de estar, com sofá, um tapetinho no chão. As crianças deviam ser umas 6, 7 crianças. Eu subia com as crianças
e sentava ali no tapete com elas, e ali mesmo eu ensinava para elas a palavra de Deus. Era o que eu não tinha outra estrutura, né? Então, assim, vai depender muito de cada igreja. E eu louvo a Deus pelo nosso ministério, que tem visão do trabalho com os kids, porque sempre que vai alugar uma sala nova, os nossos pastores, obreiros, sempre falam: ah, eu vi uma sala, dá para fazer uma sala de culto boa e tem espaço para as nossas crianças, né? A gente já tem isso. E eu acho lindo isso, ver isso nos nossos pastores, que eles já têm esse cuidado de ter sempre o espaço para as nossas crianças, né? Então, assim, é extremamente importante isso, né? Você vai ter que se adaptar na realidade de igreja que você tem, né? E uma coisa importantíssima, né, que nós colocamos aqui foi escolher sempre pessoas idôneas, né? O que quando eu falo pessoas idôneas, eu estou querendo dizer o quê? Realmente pessoas que são crentes, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que vivem uma vida santa, separada para Deus, com bom testemunho. Porque assim como a palavra de Deus fala que alguém para ensinar a palavra tem que estar apto, né? Você tem que ensinar aquilo que você põe em prática na sua vida. Então, a mesma coisa é para quem ministra com crianças. Eu costumo dizer assim que nós temos que escolher os melhores. E geralmente, quando a gente está começando uma obra, né? Por exemplo, no meu caso, eu era pastora, eu fui cuidar das crianças. Se não tem ninguém, né, ainda idôneo, apto para isso, sabe? Nós, pastoras, vamos, sabe, cuidar das nossas crianças, até nós formarmos pessoas, não é? Mas sempre escolher pessoas idôneas, confiáveis, com bom testemunho, pessoas crentes mesmo, cheias do Espírito Santo de Deus. Importante também, né, eu coloquei aqui, que manejam bem a palavra de Deus. Pessoas que conhecem a palavra, não é? Não pode ser uma pessoa nova convertida que não conhece a palavra, tem que ser uma pessoa que conhece a palavra. E as crianças, elas são muito espertas. Se ela vem de um lar onde o pai ensina a palavra de Deus mesmo, que ela conhece, se quem está ministrando para ela falar alguma coisa errada, trocar o nome de um personagem, ela já fala. Os meus filhos mesmo, o professor reclamava: ai, pastor, é muito difícil falar para os seus filhos, eles querem contar a história bíblica toda. Aí eu falei: não, então fala para eles que eles sabem, mas os outros não sabem. Mas por quê? Eles cresceram ouvindo a palavra de Deus, eu ensinava mesmo. Então, assim, tem que ser pessoas que manejam bem a palavra. E outra coisa também, pessoas que levam jeito para trabalhar com crianças, que levam jeito para ensinar crianças. Tem pessoas que conseguem dar ótimas aulas, ótimas pregações, mas para adulto, põe ele lá em frente a uma criança, ele não consegue, né? Não tem, porque assim, por mais que a pessoa é tímida, quando ela está diante das crianças, ela tem que pôr a timidez de lado. Se ela precisar rolar no chão, ela rola, pular, né? Porque ela tem que falar de maneira que a criança perceba. Então, se você pôs uma criança ali para estar ensinando as crianças e você chega lá, as crianças estão bagunçando, estão inquietas, né? É porque a aula não está sendo boa, o ensino não está sendo bom. A pessoa não tem jeito para a criança. E a gente tem que ter essa sensibilidade, não, irmão? Olha, você é assim, mas eu acho que o seu ministério não é criança. Eu acho que nas boas-vindas você vai ficar melhor no louvor. E a gente tem que ser sincero com isso, né? Nós já tivemos e temos direto experiência aqui de pessoas que estão ali e a gente põe outras funções, não põe tão diretamente com as crianças, porque a gente vê que a criança não leva jeito. Mas, por outro lado, Deus é tão lindo que Ele nos dá pessoas que têm realmente o chamado para estar ali, o dom, e que é maravilhoso, né? E outra coisa que eu coloquei aqui foi o local, independente do tamanho, né? Porque muitas vezes, principalmente quando a gente está começando as nossas igrejas, às vezes os locais não estão assim, o tamanho não é o ideal. Mas independente do local, tem que ser um ambiente agradável. O mais agradável possível, sabe? Às vezes é uma sala pequena, mas põe um tapete bonito, põe almofadas, faz uma decoração bonita para as crianças terem prazer em estarem ali. Porque isso também influencia muito, né? Se é um local muito frio, se é um local muito quente, tudo isso atrapalha as crianças a receberem o ensinamento da palavra de Deus, né? Uma vez eu fui numa igreja em outro país e as cadeiras eram
eram tão chiques, douradas, aquela coisa assim. Eu falei, uau. Aí eu falei, e a salinha das crianças? Aí a pastora mostrou um espaço vazio, assim, que não tinha nem cadeira para sentar. Eu fiquei tão triste. Eu falei, nossa, os adultos estão cada um no seu troninho, parecia um trono as cadeiras. E as crianças, todas misturadas, umas 100 crianças, tudo junto. Não tinha separação por idade nem nada, tudo junto ali, sabe? Eu fiquei triste. Eu falei, gente, é o futuro, é o futuro da igreja, é quem vai dar continuidade ao que esses pastores estão fazendo. Tipo assim, que crentes essas crianças vão ser? Se elas estão assim, não estão sendo valorizadas, sabe? Então, assim, isso também é importante. A gente não pode esquecer que essas crianças vão dar continuidade ao que nós estamos a fazer. Lembrando, Deus é um Deus de gerações. Eles vão continuar fazendo o que nós estamos fazendo, não é? E assim, se a criança vai na igreja, o ambiente que ela fica é desagradável, é ruim, ela não vai querer ir na igreja, ela não vai ter prazer de estar ali, ela não vai ter boa memória disso. Mas se ela chega a um lugar agradável, mas seja pequenino, um lugar agradável, as pessoas são agradáveis, o ensino é bom, ela vai querer ir, não é? Mesmo que se por algum motivo ela deixe ir, ela vai ficar aquela sementinha, olha, era tão bom estar naquele lugar, aquilo que aquelas pessoas falaram, e às vezes depois que a pessoa é mais velha, ela volta, porque ficou marcada por aquele tempo tão agradável na vida dela. Então, tudo isso é extremamente importante, né? Dar para as crianças o devido valor que elas têm, certo? O ensino. O ensino é a palavra de Deus. Parece óbvio, né? Mas, infelizmente, às vezes, as pessoas cometem esse erro. Tira as crianças, né, da sala do auditório dos adultos, leva para uma salinha para brincar, para fazer outras coisas. Não. O nosso objetivo como eu disse, é mostrar a verdade para as crianças. É levá-las a ter um encontro com Jesus. Então, assim, tem brincadeiras? Tem, mas tem hora para tudo. O mais importante, elas estão ali para receberem a palavra de Deus. Assim como os adultos estão no auditório deles para receber a palavra de Deus, as crianças elas têm que receber a palavra de Deus, no linguajar delas, no tempo delas. Enquanto os adultos é 40 minutos de palavra delas, dependendo da idade, é 10, 15, 20, né? Se for uns pequenos assim, 5, 6, 10 minutinhos. Os mais velhinhos, de 7 para cima, 20 minutinhos, 25, eles, né, recebem bem, mas é ministrar a palavra. Nós ensinamos a palavra, certo? E quando a palavra de Deus, ela é completa. Ela nos ensina sobre tudo. Entende? A palavra de Deus nos ensina sobre tudo, toca todos os assuntos. E é tudo que nós precisamos. É o nosso pão, é o nosso alimento. Então as crianças estão ali para receber a palavra. E as pessoas que ministram para elas, não é, têm que entender isso. Elas têm que se prepararem, estudarem, fazer tudo com muito zelo, muito temor, jejuar, orar pela aula, pedir ajuda para o Espírito Santo. Por exemplo, eu sempre dei aula para criança, ensinei criança. Eu não sei desenhar, eu não sou boa de trabalhos manuais, igual algumas irmãs são. Mas o que eu faço? Eu oro, eu sempre orei, e falo, Deus, me dá criatividade, né? Então, assim, e até hoje, né, eu lembro que no último retiro eu queria ensinar para eles sobre a armadura de Deus. Eu falei, gente, como que a gente vai ensinar para as crianças sobre a armadura de Deus de uma forma divertida, que eles nunca vão esquecer? Aí eu pensei, já sei. Eu lembrei que a gente tinha uma roupa aqui do teatro, do soldado romano. Eu falei, já sei, vamos arrumar um boneco, um manequim daqueles, de homem. Aí comentei com o pessoal, aí um irmão que tinha, né, professor de justiça, ele tinha um boneco lá. Ele falou, não, eu tenho um boneco, eu trago. Então, o que nós fizemos? Nós levamos o boneco, colocamos uma túnica nele e demos o nome para ele. Ele era né, colocamos o nome dele de Cornélio, para lembrar do centurião romano Cornélio, que se converteu. Falei, gente, esse é o Cornélio, né? O Cornélio foi o mascote do retiro do ano passado. E aí, conforme a gente ia falando das partes da armadura, a gente ia colocando nele, né? Então, quando terminou o retiro no domingo, o Cornélio estava todo vestido da armadura de Deus. Eles nunca vão esquecer, né? Até os adultos que estavam ali ficou gravado. Então, foi uma coisa simples, uma ideia que me veio.
Então, assim, o Espírito Santo é lindo, ele nos ajuda, nos capacita, né, a passar da melhor maneira para eles a palavra de Deus. E é lindo você ver as crianças sendo tocadas por Deus, né? Os exemplos, as dinâmicas, é só a gente orar, o Espírito Santo de Deus nos dá graça, e vem os exemplos, e a gente fala, né? Porque criança tem que ver coisas, tocar, tem que ser coisas, exemplos do dia a dia deles também. E hoje em dia tem tantos recursos, né? A gente pode levar computador, pode mostrar imagem, fazer tanta coisa para enriquecer, né, o ensino da palavra. Então, assim, isso é para isso que a gente, né, tem as salas das crianças, por isso que a gente tira as crianças, né, separa dos adultos, para que eles recebam a palavra, a verdade, de uma maneira que eles entendam o linguajar deles, de uma forma agradável, né? E eu louvo a Deus porque as nossas crianças amam ter o tempo delas. Amam. Aqui em Sintra, pela graça de Deus, nós alugamos uma sala em frente só para eles, né? Um armazém. E tem criança que às vezes está chorando aqui. Eu pergunto para a mãe: "Ô mãe, por que ele está chorando?" "Ai, não quer estar aqui." "Eu quero ir para minha igreja. Esta não é a minha igreja." Né? E outro dia tínhamos chorando. E eu falei: "Por que você está chorando?" "A minha mãe não me deu oferta. As outras crianças deram oferta, eu não dei oferta." Porque hoje, a estrutura que a gente tem aqui em Sintra, o que a gente faz? Lá é a igreja deles. Os pais, antes de vir para cá, para o auditório dos adultos, né, da parte dos adultos, deixa as crianças lá do outro lado. E ali é igual aqui: tem boas-vindas, tem mock, tem o louvor, tem as ofertas, depois vem a palavra. Então, assim, e eles amam isso, né? E recebem o ensino da palavra ali, e é lindo a gente ver o que Deus está fazendo. Mas durante muito tempo não era assim, né? Não foi assim no início, né? E hoje, depois de 28 anos, só depois de 28 anos que a gente tem um espaço só para eles, né? Mas enquanto isso, o que a gente podia fazer, a gente fazia, né? Nós também fazemos impacto para as crianças. Por exemplo, eu vou ter uma experiência agora que é nova, dia 5 e 6 de abril. Eu vou fazer impacto de criança, mas aqui. Eles vão passar o dia aqui no sábado, vão para casa à noite dormir, voltam no outro dia às 8 da manhã e passam o domingo todo. Vamos ver como que vai correr. Se correr bem, vai ser o formato que eu vou fazer, porque aí eu posso fazer vários impactos durante o ano, fica mais fácil, por causa da logística. E tudo isso são estratégias que o Espírito Santo de Deus nos dá, porque ele nos honra. Se a gente se coloca na brecha: "Senhor, eu quero levar a palavra para as suas crianças, Senhor, eu quero que elas", né? E Deus vai nos dar graça, as coisas acontecem. É importante esse tópico do ensino, especialmente porque às vezes as igrejas, os ministérios não conseguem manter um equilíbrio saudável no que toca também ter uma estrutura boa, uma estrutura agradável para a criança, ter coisas que vão fazer ela querer estar lá, tipo, até para momentos de diversão, tudo isso, mas também ter um ensino da palavra de Deus para que ela receba do mesmo jeito que um culto normal, independente da idade. Então, é um equilíbrio que temos de manter. Ao mesmo tempo que temos uma estrutura boa e agradável, onde ela pode se divertir, brincar com os amigos, também é ensinada a palavra de Deus lá. Então, essas duas áreas, assim, que são essenciais para manter, né? Não podemos ter só um ou só outro, né? Exatamente. E é bom porque ah, as dinâmicas, né? A gente ensina para eles a palavra, ao mesmo tempo nos divertindo. Né? É lindo isso, o bom. Até com os adultos, né? Quantas vezes o Sidson dá uma parada e conta uma anedota e todo mundo ri, porque às vezes ele fala de coisa séria para não ficar assim, né? E de uma forma mais assim. E com as crianças é desse jeito. A gente está falando assim de algo profundo, mas ao mesmo tempo com leveza. E é gostoso isso, é muito bom. Então, o objetivo. O objetivo é o mesmo que nós temos com os adultos. É levar a criança a ter um encontro com Jesus e tornar-se seu discípulo, né? Porque uma criança também pode ser e deve ser um discípulo, uma discípula de Jesus.
Então, o objetivo é esse, né? É levar a criança ao arrependimento, ela confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ela deixar aquilo que é errado, que é pecado. E criança, ela tem uma facilidade, gente, de entender o que é pecado, sabe? Ela percebe que ela é uma pecadora, ela percebe que ela tem, por exemplo, no impacto, assim, mexe com a gente ver um adulto sendo curado na alma, mas quando é uma criança, meu Deus, nós servos choramos barbe-ranho, porque você vê uma criança chorando e falando, chegando em você pedindo, tia, ora por mim, porque dentro de mim tem um sentimento de abandono muito grande, ou então eu tô magoado com tal pessoa, sabe? E você vê Deus fazendo uma obra linda na vida da criança, é maravilhoso isso. E isso assim, é a vontade de Deus, sabe? Deus quer salvar, curar, libertar as nossas crianças. Mesmo que ele quer fazer na vida de um adulto, ele quer fazer na vida de uma criança. E de uma criança, ainda é mais lindo, porque uma criança que tem um encontro com Jesus é uma vida inteira para ele. Sabe, por exemplo, uma pessoa que converte com 30, com 50 anos, já passou tanto na vida, né? Mas se a pessoa tem um encontro com Jesus ainda na infância, vai evitar tantas coisas ruins na vida dela, não é? É uma vida inteira para Deus. Existem dados que mostram, né? Estatísticas de pesquisas que até ali aos 17 anos de idade, mas ali as estatísticas são maiores ali na parte mais nova das crianças, ali até aos 12, se converte nessa idade, tem muito menos probabilidade de se desviar futuramente, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho uma pastora amiga minha que ela disse que ela se converteu com 8 anos. Ela é da minha idade. É daquela altura que os pais deixavam as crianças saírem com os vizinhos, né? Então ela disse que a vizinha dela, que era da igreja, falou pro pai dela: deixa eu levar a tua filhinha na igreja comigo. E como ele conhecia a vizinha, tinha confiança, sabia que era uma mulher crente dona, e deixou. E ela se converteu. Hoje ela é uma pastora abençoada, com um ministério lindo no Brasil, e ganhou a família dela toda para Jesus. E ela tinha 8 aninhos de idade. Por exemplo, a pessoa que me ganhou para Jesus, ela se converteu com 7 anos. Com 7 anos ela foi batizada nas águas, com 7 anos ela foi batizada no Espírito Santo e ela levou toda a família dela para a igreja. Foi um avivamento na casa dela. Ela tinha 7 aninhos. Olha que coisa linda, né? Então, assim, e esse é o nosso objetivo, é que as nossas crianças tenham o mais cedo possível, né, um encontro com Jesus e tornar-se uma discípula de Jesus mesmo. E eu acho que isso deveria ser o que queima no coração de cada pai, cada mãe, sabe? De que seu filho tem um encontro com Jesus. Porque os pais têm que entender, se o seu filho não tiver um encontro com Jesus, ele não vai ser salvo. Ele, sabe, é muito sério isso, sabe? Então, assim, eu costumo dizer sempre, os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos, são os da nossa casa. E a gente levar mesmo nossos filhos até o encontro com Jesus. A Tininha tá pondo aqui, a Tininha mesmo é exemplo, gente, né? A Sandra Cristina aqui, responsável pelo CLETS, Instituto CLETS, ela converteu com 9 anos de idade. Foi ela que levou os pais dela para a igreja. E hoje ela é uma benção aqui, né? Nos ajudando na parte de ensino e tudo. Tá vendo, gente? Quando uma criança se converte, a gente não tem noção do que Deus vai fazer através dessa criança. Eu fico assim babando, né, de ver as nossas crianças. Hoje são obreiros, daqui uns dias vão ser pastores, meninos que eu dei aula para eles, né? Tô vendo aqui a pastora Kátia tá aqui conosco. Eu lembro como se fosse hoje, quando o Miguel fez o Impacto Kids, né? O Miguel hoje é um obreiro, uma bênção lá em Torres Vedras. O Miguel no Impacto Kids comigo. Gente, que lindo! E a gente vê que eles não deixaram. O Alex, né? E ver que hoje eles são usados por Deus e que não deixaram os caminhos do Senhor, perseveraram, ficaram. Isso é lindo, é um trabalho assim, maravilhoso. Dá trabalho, dá, mas tudo que é bom dá trabalho, né, gente? Então, vamos investir na vida das nossas crianças. No último Nós. webinar, por acaso, que foi com o Alex, ele comentou sobre um momento no ano passado, quando a MC Music foi ministrar no Retiro dos Kids. Ah, E ele estava comentando sobre o quanto as crianças estavam ali a adorar verdadeiramente, a se prostrar. Tu vês a sinceridade da criança, né? é. E
Só que é importante falar, e nós não comentamos isso no webinar passado, é muito importante comentar que isso tudo vem, não é apenas algo que aconteceu naquele dia, é algo que aconteceu no retiro. Tudo aquilo vem de vários domingos em que eles estão ali a ter cultos como o culto principal. Não estão ali só a ter um momento de diversão, mas foi criada uma cultura em que eles já têm o seu momento louvor, culto, eles já sabem o que é sentir a presença do Espírito Santo, o que é adorar a Deus, e quando chega ali no retiro, eles só estão a viver mais um dia daqueles que eles estão acostumados, né? Então tudo isso foi criado através dessa cultura, né? Então é muito importante também isso, né? Nós ensinarmos as crianças a adorar, é, falar sobre elas receberem o Espírito Santo, igual elas recebem no impacto, e manter isso aceso, porque muitas vezes em casa ela não vai ter aquilo, dependendo do cenário de cada uma. Então, se eles tiverem todo domingo isso, eles vão se acostumar a fazer aquilo, eles não vão saber viver sem aquilo, e aquilo flui naturalmente. Nós estávamos lá, e é importante ressaltar também que nós, como MC Music, nos preparamos igual qualquer lugar que nós fomos tocar, levamos o nosso equipamento, tudo que conseguimos, ensaiamos, fizemos o melhor louvor, porque às vezes a pessoa não leva com tanta seriedade, né? Ah, para as crianças fazer só um acústico, voz violão, que é mais simples. Nós não ficamos com esse pensamento, nós fomos fazer com a melhor excelência possível, porque ali estamos a adorar a Deus e a levar as crianças em adoração, que é uma responsabilidade muito grande, né? Porque elas recebendo isso agora é algo que vai ficar para a vida delas toda. Pelo menos a semente fica, né? Então foi muito fixe ver todo esse pessoal a servir no retiro. O Gui Brasil também foi lá tocar, levou seu equipamento, fez ali o momento para as crianças, né? Adoração através da música eletrônica. Então tudo isso é muito bom, né? É a cultura que é gerada, né? É, eu senti vontade de convidar a MC Music e eu lembro quando eu liguei para o Alex, ele ficou emocionado, né? Acho que ele viajou no túnel do tempo, lembrou quando ele era criancinha que ele também ia para o Impacto Kids. Por quê? Porque eles têm vocês, os jovens, como exemplo. Eles olham para vocês lá no palco, cantando, ministrando, pregando. Eles têm vocês como exemplo para eles, né? E realmente foi um tempo muito precioso. E é lindo a gente ver eles adorando ao Senhor. E é isso que você falou, né? Eu sempre falo pro pessoal, falo, gente, deixa o Espírito Santo usar vocês. Se vocês sentirem vontade de orar, ministrar na vida deles, ministra, louvor, batismo com o Espírito Santo, faz apelo profundo, faz tudo com profundidade mesmo, né? E eles entendem perfeitamente. Aí eu coloquei, né? As crianças têm mais facilidade de entender a palavra de Deus mais do que os adultos, desde que seja falado no linguajar deles. E, gente, é incrível como eles são inteligentes, espertos e percebem as coisas. Eles percebem, porque o adulto vem com muitas fortalezas na mente, muitos paradigmas, muita coisa. Por isso que Jesus fala que a gente tem que ter um coração como de uma criança. Se você fala que Deus cura, eles creem. Que Deus salva, creem. Sabe? Você fala sobre adorar a Deus, eles adoram. Quando você fala do Espírito Santo, nós vimos aqui em Sintra, tivemos o pastor Hernani Santos há um tempo atrás aqui, ele mal colocava a mão nas crianças, elas eram cheias do Espírito Santo, sabe? Elas são, assim, realmente umas esponjinhas, elas absorvem as coisas do Senhor. Mas, por outro lado, também, elas são esponjinhas para absorver coisas que não são boas. Então, nós, como igreja, temos que realmente levá-las a ter um encontro com Deus, sabe? Porque o mundo não brinca, o diabo, ele quer destruir o ser humano desde a infância, por isso acontece tanta coisa com as pessoas na infância, que ele já quer deixar a pessoa, assim, estragada mesmo, toda machucada, né? Ele não perdoa ninguém, ele ataca as crianças de uma forma terrível, a gente vê hoje em dia tanta coisa, né? Para confundir a cabeça das crianças, ideologia, tanta coisa assim estranha mesmo. Então, assim, nós como igreja também temos que abrir o olho, sabe, na verdade, e fazer a nossa parte. Ensinar as crianças a andar no caminho do Senhor. E a pastora Cássia está colocando aqui, né, que lá na cidade dela, em Torres, a questão do carnaval é algo muito forte na cultura da cidade, e eles fizeram algo para as crianças, né, falando do Espírito Santo, falando sobre Deus, e isso sabe, foi muito sábio da parte deles, uma iniciativa maravilhosa,
Nós temos que mostrar. Olha, com Deus você pode se divertir de uma maneira saudável e tudo, e mostrar mesmo a verdade do Senhor para eles, falar o que agrada a Deus, o que não agrada, né? E eles entendem, percebem. Aqui nós fomos fazer um teatro para falar do carnaval, eles quase lixaram o rapaz que estava mascarado. Por quê? Porque já estão sendo ensinados, né? E tudo sobre isso. Então, assim, eu acho um privilégio, eu gosto, né? Eu estou com 56 anos e enquanto eu aguentar, eu quero ir nos retiros, eu quero estar com eles, agora vão ter o impacto, eu vou estar o tempo todo no impacto, porque é algo que queima no meu coração. Eu tenho um desejo forte no meu coração. O que eu fiz com os meus filhos, eu quero fazer com os meus netos. E eu quero fazer com os netos dos irmãos, né? Então, assim, realmente dar o devido valor às crianças. Nós temos que dar. Eu falo para as pessoas, gente, às vezes chega a família na igreja, cumprimenta o pai e a mãe, a criança do lado não cumprimenta a criança. Não, faz festa. Eu às vezes faço mais festa com as crianças que os pais. Eu falo, nossa, que roupa linda! Nossa, que sapato lindo seu! E eles ficam todo. Eles olham para o sítio e ficam assim, cutuca o pai e a mãe, olha o pastor, olha o pastor. Aí eu falo, amor, vai lá, vou dar um beijinho, dá um abraço. O Cícero vai dar um abraço e eles ganham o dia. Então, assim, nós temos que realmente honrar as nossas crianças, cuidar delas, porque eles são a parte mais frágil do rebanho, né? Se Jesus falou, né? Me amas, Pedro, então cuida dos meus cordeiros, pastoreia. E as crianças são os cordeirinhos, né? Então a gente tem que pastorear, cuidar deles, né? E para que eles tenham encontro com Jesus o mais cedo possível. Amém. Muito importante esse ponto do linguajar delas, né? Essa é a contextualização daquilo que é falado. Então, por exemplo, a criança ela é muito visual, né? Ela tem imaginação absurda, assim, de criança. Mas como é que tu fazes para ela não esquecer de algo, para ela fixar algo? Sei lá, tem que dar uma aula para elas, uma pregação sobre Davi e Golias. Chama alguém, faz um teatrinho assim, chama alguém adulto e chama uma das crianças que está lá, para também elas participarem, sentirem que fazem parte daquilo, darem risada e entrarem mesmo na cena e põe essa criança para ser Davi e vai contando a história e mostrando visualmente. Isso aí a criança nunca vai esquecer. Ela vai memorizar a história, ela vai ter um bom tempo dando risada com os amigos e a palavra vai ser passada conforme a contextualização pede daquele momento, né? Então, tanto para Ministério de Adolescente, Ministério de Criança, é muito importante nós pensarmos como se nós estivéssemos no lugar delas, tá? O que que vai me fazer prestar atenção no que essa pessoa está falando? O que que vai fazer essa criança lembrar e fixar aquilo que está sendo falado? Por exemplo, o impacto é um ótimo exemplo disso. As palavras são as mesmas, o foco é o mesmo, é a mesma direção, mas a forma como é feito, falado e apresentado é diferente porque é pensado nelas. Então, por exemplo, é feito um teatro porque ela vai lembrar, ela vai ver aquilo acontecer, ela vai ter mais facilidade em entender, né? Porque ela é muito visual. Então, isso é o ponto do linguajar delas, né? A contextualização. Por exemplo, o impacto deles, antes de cada palavra, tem um pequeno teatro. E assim, mas aí a gente faz cenas que a gente sabe que eles passam no dia a dia deles. Aí os adultos agem como se fossem crianças. E eles riem e se identificam, porque são coisas que eles fazem e passam. Então aí já dá uma ótima introdução na palavra. Aí depois a pessoa chega e continua falando. Ai, vocês viram o João? Meu Deus, o que que ele fez? Aí às vezes eles mesmos falam, eu já fiz isso. Pois, nós sabemos. Então assim, aí já. E assim, é incrível, é muito gostoso, é muito bom. E é fácil, parece difícil, mas não é. Né? É só a gente. O Espírito Santo ajuda na criatividade, e a gente às vezes tem ideias, tem coisas assim que é incrível. O segredo é a pessoa se disponibilizar. O Espírito Santo de Deus nos capacita, nos ensina, e às vezes vai descobrir talentos que tem aqui dentro de nós que a gente nem sabia que a gente tinha. Esses dias eu recebi ligação de uma irmã do Brasil. Ela falou, pastora, você não vai acreditar, eu estou trabalhando com as crianças aqui, eu que você sempre falava, eu falava que não era a minha área, estou amando, pastora. Eu falei, tá vendo? E eu fiquei muito feliz, saber que ela está sendo usada por Deus para abençoar as crianças onde ela está. Mas é isso. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu ia falar isso. Então, esse momento agora, se alguém quiser escrever aí no chat alguma pergunta, alguma dúvida que ficou, minha mãe tá aí para responder. Acho que ficou tudo bem esclarecido, né? Fomos a parte prática de como funciona, a parte como foi pensado, né? Por que que nós fazemos isso.
E é importante lembrar que sempre vai depender do contexto em que estás inserido, né? Do lugar. Então, tu vais adaptar ali o espaço que tu tiveres, as pessoas que tiveres para servir. Sempre vai ser muito sobre fazer o melhor com aquilo que temos, né? Que é muito fácil nós colocarmos a culpa na estrutura. De, tipo assim, não tenho as pessoas, não tenho o tamanho que eu precisava para fazer isso, mas devemos sempre fazer o melhor com aquilo que nós temos. Por exemplo, se a gente for para a África muitas vezes tem que dar aula para as crianças debaixo de uma sombra de uma árvore. Eu já dei aula para criança na rua e o Espírito Santo veio e fez coisas lindas. Então, assim, quando a verdade, a palavra de Deus é que opera, o Espírito Santo é que convence, não é? Então, independente do lugar, se a palavra está sendo ministrada com a graça de Deus, o Espírito Santo se movendo, as coisas acontecem. Nós estamos na Europa, temos uma boa estrutura, mas nem todos os lugares têm. Por exemplo, a gente foi em São Tomé, assim, as crianças amam estarem ali, ouvir a palavra, adorar o Senhor, né? E às vezes um calor cheio de criança e tudo, e elas animadas, elas querem, elas querem. Nós temos que dar a verdade, né? Amém. Então, pessoal, isso aqui foi mais uma introdução ao ministério com as crianças, como ele é feito aqui, como ele é pensado. E o nosso objetivo é futuramente ter mais webinars mais específicos sobre alguns temas para podermos falar com mais tempo e ajudar mais em algumas áreas específicas. Então, como não há mais nenhuma pergunta nem nenhuma dúvida, só quero então agradecer, pastora Kênia, por ter aceito o convite de estar aqui e por ter este tempo tão especial e precioso de ensino para nós. Queres dar alguma última palavrinha aí? Eu queria, todos que estão aqui, né? Alguns eu conheço, eu queria que vocês nos ajudassem a mostrar o caminho da verdade para as crianças, a valorizar as crianças, a nos ajudar a cuidar das crianças, porque são as nossas crianças, né? Mesmo que você não faça parte do Ministério Kids, ore, ame, ensine, ajude as nossas crianças. Né? Vamos passar esse legado de fé para elas e sempre orar por elas, para que elas possam fazer melhor do que nós estamos a fazer. Tá bem? Nossas Amém. crianças possam amar o Senhor e a casa dele, sempre. Amém. Muito bom. Então, muito obrigado a tu que estiveste a acompanhar este webinar até aqui. Para não perderes mais nenhum webinar da MCI, segue o nosso canal no YouTube, Webinars da MCI, subscreve aí. Então, acompanha. E espero que tenhas sido muito abençoado até aqui. Espero que realmente possas colocar em prática e enviar para outras pessoas que vão poder ajudar os seus ministérios locais com tudo que foi ouvido aqui. Então, muito obrigado e Deus te abençoe.